Então agora a gente vai passar sobre os elementos da lista, os botões que estão aqui nessa lista da nossa central de controle. Então vamos lá. Mas o primeiro então é o Wi-Fi. E embaixo fica escrito o nome da rede que ele está conectado, né? Então aqui fica aqui Mariângela, que é o nome da rede que ele está conectado agora, né? Do lado eu tenho os dados móveis. Então como que faz para ativar ou desativar um botão, né? Uma função? É só dar um toque em cima do botão. Se ele está ali colorido, é porque ele está ativo. Se ele está cinza, né, clarinho, é porque ele está desativado. Então, colorido, ativado. Cinza, né, clarinho, desativado, tá? E aí você dá um toque e a opção ela é ativada, tá? E aí o que você pode fazer também? Você pode apertar em cima do botão e segurar. Quando você faz isso, você entra nas configurações do celular desse botão. Então, se eu apertar em cima desse botão aqui, por exemplo, de Wi-Fi e segurar, ó, apertei e segurei. Aí eu entro onde? Nas configurações do Wi-Fi, tá? Então, se eu, por exemplo, arrastar para baixo arrastar para baixo duas e apertar aqui em cima dos dados móveis e segurar, ó, eu entro nas configurações dos dados móveis. Ó. Tá vendo? Nas configurações dos dados móveis. Inclusive ele mostra ali quanto que eu já usei, enfim, né? Então ele mostra tudo. Então é dessa forma que eu consigo acessar uma configuração rápida, né? Então vamos supor que eu quero conectar em outra rede Wi-Fi. Aí eu posso simplesmente apertar na opção de Wi-Fi e aí ele vai mostrar a lista. Ó. Vai aparecer aqui embaixo a lista com as conexões Wi-Fi disponíveis, né? Então tem Netway Go, Lyra, enfim. Aí você vai ter as conexões para poder se conectar, né? Então aqui você tem, quando você vê esse símbolo, que é um símbolo como se fosse um sinal, né? Uma antena enviando o sinal, esse símbolo é Wi-Fi. Setinha indo e voltando, dados móveis. Então é aquela internet quando você está na rua, né? Localização é, no caso, o GPS, né? Para você utilizar os aplicativos de mapa, para você usar, por exemplo, o iFood, que a gente ensinou na segunda aula do evento, né? Você precisa ativar a localização. Então, a localização está vinculada a isso. O modo de rotação, né? O modo de rotação. Então, aí, isso aqui varia de celular para celular, esse símbolo, tá? Então, no meu caso, está escrito aqui, ó, retrato. Por que retrato? Porque ele está fixo no modo vertical. Esse modo vertical, eles chamam de retrato. Quando está na horizontal, é o modo paisagem. Então, o modo retrato, ele está na vertical, tá? Bluetooth, para você conectar em dispositivos, sem fio, né? Lanterna. Silenciar, isso aqui é interessante. Ó. O que seria esse silenciar aqui, né? Isso aqui são os modos de som. Então, todo celular tem 3 modos de som. O modo de som ligado, vamos dizer assim. Então, o som está funcionando. Se alguém te ligar, faz barulho. Se você receber uma mensagem do WhatsApp, vai fazer barulho. Então, esse é o primeiro modo de som, né? Todos os sons do celular estão ativados. Aí tem o segundo modo, que é o, som, que é o modo de som de vibração. O celular ele não emite nenhum som. Se alguém te ligar, não vai tocar. Se receber uma mensagem, não vai tocar. Mas ele vai vibrar para te avisar que alguma coisa chegou. Ou você coloca no modo de som silencioso, igual o meu está nesse momento. O modo silencioso não toca e também não vibra. Ele fica completamente silencioso, tá? Esse é o modo de som silencioso. Então, através desse botão, você consegue navegar por esses 3 modos de som. Se eu apertar uma vez, agora o som está ativado. Toda notificação, toda ligação vai fazer barulho. Se eu der um toque, tá vendo? Agora ele entrou no modo de vibração. Não faz barulho, nem na ligação, nem na notificação, mas ele vibra para me avisar que chegou uma notificação nova. E no terceiro modo de som, silencioso. Não vai fazer nenhum barulho. Então todo celular tem esse modo aí, tá?
tá? Tem esse botão que você aperta nele e você vai navegando por esses 3 tipos que são os modos do som, tá? E aí você tem aqui, ó, o modo avião, que aqui ele chama de modo offline. O que seria o modo avião? Você desativa todos os tipos de conexão do celular. Então você desativa Bluetooth, desativa o Wi-Fi, desativa tudo para o seu celular não emitir nenhum sinal, tá? Isso é recomendado para quando você vai embarcar em um avião, para o sinal ali, né, não atrapalhar o piloto na hora que ele estiver pegando ali, iniciando o voo. Quando o avião está em cima, estável, né, eles até deixam você ativar ali o celular de novo, né? Mas enfim, então esse aqui é o modo avião, ele tem um símbolo de avião mesmo, tá? Quando eu arrasto para o lado, eu tenho economia de energia. Quando eu ativo o celular, ele começa a gastar menos bateria. Então ele limita funções, né, para economizar bateria. Eu não recomendo você ficar usando muito isso aqui não, tá? Somente em situações muito específicas. Aqui tem a opção não perturbar, que é essa aqui. Essa aqui eu gosto demais. Essa aqui eu gosto demais, tá? Somente fazendo um adendo aqui, né? Somente fazendo um aviso. Tem opções aqui, por exemplo, modo de foco, armazenamento, a própria pasta segura, tá vendo? Modo de foco, tá vendo? Então eu tenho várias opções aqui, né? Que algumas dessas opções vêm quando você instala algum aplicativo específico. Então tem aplicativos que você instala que ele te dá um botão, né? Vai aparecer esse N aqui de novo. E aí ele te dá um botão para você colocar na sua área aqui, né? No seu painel, na sua central de controle, tá? Então alguns aqui, por exemplo, a gente vai até pular, né? Porque são funções que eu nem uso também, né? No nosso dia a dia aqui. Mas a função não perturbar, eu uso ela muito. O que ela faz? É como se fosse o não perturbar aqui, a gente pode fazer aquela analogia no quarto de hotel. Não tem aquela plaquinha que você coloca por fora, na porta, né, no quarto, lá na maçaneta no quarto de hotel? Geralmente é uma alcinha assim e tem um papel escrito não perturbar ou alguma coisa desse sentido. E você coloca na maçaneta do lado de fora da porta do seu quarto de hotel. O que essa plaquinha está informando? Olha, não quero que você me perturbe, né? Ou eu estou dormindo, ou eu estou fazendo alguma outra coisa, eu não quero que você me perturbe. Aí você coloca a plaquinha ali na porta de fora ali do hotel, né? Nesse caso, esse botão funciona da mesma forma. O que ele faz? Quando você ativa esse modo não perturbar, você simplesmente dá um aviso para o celular assim, ó. Eu não quero ser incomodado. Não quero ser perturbado. E por isso, eu não quero que você me mande notificação. Eu não quero que você me avise quando alguém estiver me ligando. Eu não quero nada disso. Então, quando você ativa essa opção, você entra como se fosse no modo, você literalmente, né, não é como se fosse, você entra no modo não perturbar. Eu sempre ativo esse botão quando eu vou dar aula. Porque imagina eu dando aula e o povo me mandando mensagem no WhatsApp e aparecendo lá em cima, aí alguém me liga, alguém me faz isso, aquilo outro, e fica lá aparecendo lá em cima. Não seria nada legal, né? O próximo botão aqui é o gravador de tela, né? Então, tem celular que já vem com essa opção pré-instalada no celular, né? Como é o meu caso, e tem celular que você precisa instalar um aplicativo gravador de tela, né? E aí é muito simples, você aperta em cima dessa opção, vai aparecer uma mensagem perguntando se você quer gravar a tela mesmo ou não, e aí você iniciando a gravação e já começa a gravar ali a sua tela, tá? Tem o modo escuro, que é o modo noturno. Quando você ativa o celular, ele inverte as cores. Onde era o fundo claro fica escuro e o texto escuro fica claro, né? Então o celular inteiro entra no modo escuro. Se eu entrar aqui nas configurações, ó, agora tá tudo escuro, tá vendo? Tudo escuro, tá?
Só que o que acontece? Aí é questão de preferência, né? Eu, Bruno, eu não consegui me adaptar a esse modo escuro. Eu acostumei com o celular com fundo claro. Então eu não uso o modo escuro. Eu aperto aqui e deixo o modo claro, assim, normal. Só que o que acontece? Se a sua tela ela for OLED, Super AMOLED ou AMOLED, quando você usa fundo escuro na tela do celular, você economiza bateria, né? Então, se você tiver um celular com uma dessas 3 tipos de tela, OLED, AMOLED e Super AMOLED, se você tiver um desses 3 tipos de tela, você consegue, né, economizar bateria ativando o modo escuro. Aí tem alguns botões que a gente vai passar só por cima, modo foco, ó, tem dois aplicativos aqui, modo foco, né? Para ser sincero, nunca utilizei. Provavelmente ele deve ser um pouco parecido com o modo não perturbar, né? Que aí você tira a notificação, coisa nesse sentido, mas nunca apertei para ver, tá? Armazenamento, aí aqui para ver ali alguma questão sobre armazenamento, né? Pasta segura, né? Esse celular aqui, ele vem dentro do próprio sistema com uma pasta segura, e aí eu posso ativar ou desativar a pasta segura por aqui, tá? Vamos ver que mais opções. Proteção para conforto ocular, isso aqui é interessante, que é o modo que é como se fosse o filtro azul, né? Tem celular que ele chama de filtro azul. Por que acontece? A luz azul, ela não é natural, né? A luz amarela, a gente falou isso sobre edição, na aula sobre edição de fotografia, né? Existem os kelvins da luz, né? Que é a temperatura da luz. Então aquela lâmpada incandescente, muito antigamente, né? Aquela que era transparente, que você via os filamentos, quando você ligava aquela lâmpada, ela era amarelinha. Essa é uma luz quente. Então a luz quente, o nosso olho, né, humano, a gente acostumou ao longo dos milênios que a gente vive como espécie, né, com a luz quente, que é a luz da fogueira, que é a luz da tocha, né? Então não existia eletricidade até pouco tempo. Então toda a iluminação era feita através dessa luz quente. Ninguém para pensar nisso, né? Mas a luz quente era a luz que era utilizada por nossos antepassados durante milênios, né? E aí, com a chegada da tecnologia, veio a luz azul. E com isso, essa luz azul, ela é o que o pessoal diz que atrapalha, né, a vista da pessoa, enfim. Muitas pessoas falando que ficar muito tempo na frente do celular, da televisão, enfim, estragava as vistas e tal. Por quê? Né? Eu não vi nenhum estudo que comprovasse isso, mas é por causa dessa luz azul. Então, quando você aperta nessa opção aqui de proteção, o que vai acontecer? O seu celular ele vai filtrar a luz azul. E a partir daí, ele vai ficar nesse tom amarelado, tá? Ah, Bruno, mas o meu não ficou tão amarelado igual o seu, não. Então, você pode ajustar qual o nível de filtro da luz azul que você quer fazer. Onde que você aperta? Você aperta em cima da opção. Aperta e segura. E aí você vai ter aqui, ó, temperatura da cor. Então você pode deixar mais pro lado, né? Você pode deixar natural. Se você zerar aqui, ó, é a cor tradicional do celular. E aí você pode botar um pouquinho de filtro ou você pode deixar muito filtro azul, tá? E aí vai estar filtrando a luz azul e com isso você vai ter menos impacto dessa luz na sua visão, tá? Geralmente, essa luz azul, eles recomendam, né, você ativar esse filtro aqui quando você tá para dormir. Por quê? Porque a luz branca, né? A luz branca, ela é quando o sol entra, né? O sol entra, ele tem uma luz não tão amarelada, né?
a luz do sol ali, a parte depois do nascer do sol, né, que o nascer do sol ele tem uma luz diferente. Mas depois que o sol estabelece mesmo, é uma luz muito clarinha, próximo à luz branca, né? E por isso, quando você está mexendo no celular, deitado na cama, por exemplo, você está dizendo para o seu cérebro, ó, ainda tem luz, ainda, entre aspas, tem luz solar. Não é hora de dormir, não. Então tem gente que vai deitar na cama e vai mexer no celular e aí não vem o sono nunca, ou fica, né, muito tempo para poder dormir. É por causa disso, né, dessa luz, luz branca estimulando a visão. Né? Nossos antepassados não tinham uma luz branca meia-noite para poder ficar atrapalhando o sono deles. Né? Então era sempre uma luz amarelada. Então ativar a luz amarela quando chegar o período da noite, para você, seu olho ir acostumando e relaxando para dormir, tá? É uma dica aí que eu posso dar. Aí você tem a opção aqui, roteador Wi-Fi, que é o roteador que seria compartilhar a sua internet com as outras pessoas, né? Você pode vincular ao Windows. O Windows é o sistema do computador, né? Inclusive, ó, o computador que eu tenho aqui, que é esse computador aqui que vocês estão vendo, é o computador, o sistema dele chama Windows, né? E aí, o Windows é o sistema mais comum, né? O mais utilizado no mundo. E aí, você tem como vincular o celular ao computador, ao Windows, tá? Computador ou notebook também, tá? Você também tem um leitor de código QR, o QR Code, né? Tem aqui a opção. Compartilhar coisas através do celular, né? Tem o Smart View também. Isso aqui são mais configurações de computador, tá? De computador não, perdão. Configuração do celular da Samsung, tá? Tem algumas opções aqui que a gente vai passar que tem principalmente nos celulares da Samsung, né? Aí tem o NFC, que se eu não me engano, nunca pesquisei sobre isso, mas se eu não me engano é um chipzinho interno que você tem como compartilhar. Então, por exemplo, você pode pagar, é como se você colocasse o chip do seu cartão no celular. Aí, quando você vai pagar por aproximação, você usa o NFC do celular para poder realizar o pagamento ou alguma coisa nesse sentido. Se eu não me engano é isso, tá? Se eu não me engano é isso. Nunca entrei a fundo nessa opção aqui também não. Tem o Quick Share, compartilhamento rápido, né? Always on Display, que é o quê? É uma opção que tem principalmente na Samsung, né? Eu não sei se tem em outras marcas de telefone. Eu não uso. O que isso aqui faz? Mesmo com a tela desligada, a hora, né, o relógio fica aparecendo na tela. Mesmo com a tela desligada, fica aparecendo. Fraquinho assim, fica aparecendo a hora. Eu não gosto disso, por quê? Porque consome muito mais bateria, né? Aí eu não uso. Aí tem o modo aqui de ultra economia de dados, né? Que seria o quê? Economia de dados móveis, porque isso eu não expliquei, né? Aqui na frente, ó, são as conexões do celular, né? A primeira conexão Wi-Fi e a segunda conexão de dados móveis. Os dados móveis, geralmente, quando a gente faz um plano de telefone, né, de celular, a gente tem uma franquia, que é um limite de dados que você pode usar. Eu, no meu caso, se eu não me engano, eu tenho 3 ou 4 gigas. Então, eu vou lá, assisto um vídeo. Gastei 60 MB. Aí eu assisti uma aula igual a essa. Aí eu gastei 1 giga inteiro na aula. Só que eu tenho somente 4 gigas. Então, acabar com a franquia dos dados móveis é muito rápido. Então, por isso que existe esse modo aqui de ultra economia de dados, tá? Aí você ativa e vai gastar menos dados, tá? Mas também é uma opção que eu não uso também. Aí você tem a opção de sincronizar, sincronização das contas, né? Isso aqui é importante deixar ativado, porque aí o funcionamento do celular ele fica mais, como posso dizer, a sincronização das contas, dos aplicativos do celular funcionam corretamente, tá? Através dessa sincronização. Aí você tem o Music Share, que é o quê? Que é o compartilhamento de música. Aqui tem uma opção de som, né? É Dolby Atmos, né? É uma configuração de som, uma configuração avançada de som. Aí tem aqui Bixby,
que é o assistente de voz da Samsung. E aqui tem chamada e alguma coisa aqui, que não está dando para ler. Chamada, deixa eu apertar para ver o que é. Chamada e texto. Faça chamada e envie mensagem de texto do seu relógio, tablet ou alto-falante. Ah, tá. Imagina que isso aqui seja aqueles smartwatch, né? Aqueles relógios inteligentes. E por fim, né? E por fim, a gente tem aqui, ó. Cadê? Né? A opção Kids, que é o quê? Você limita o celular para certas funções. Porque se você entregar o seu celular para uma criança, ele vai sair apertando em tudo, né? Então você ativa o modo Kids e aí vai limitar certas funções do celular, né? Para aquela criança não sair apertando e desconfigurando tudo, né? E por fim, acesso ao microfone. Então isso aqui é uma configuração nova que apareceu no celular, no Android 12, na última versão do Android. E isso aqui te dá acesso ao quê? Isso aqui te dá o poder de definir se os aplicativos vão ou não vão ter acesso ao microfone. Então ele está ativado. Significa o quê? Se eu entrar no WhatsApp e tentar gravar um áudio, mandar um áudio para alguém, aí vai funcionar. Se eu fizer uma chamada de vídeo, né, através do WhatsApp, por exemplo, e aí a pessoa vai querer me ouvir. E aí o microfone tem que estar permitido. Então, é isso aqui que está falando, tá? Acesso ao microfone. Acesso dos aplicativos que eu der a permissão ao microfone, tá? E essa é a nossa querida central de controle.